Na minha opinião, o densímetro é um dos investimentos mais importantes que um cervejeiro iniciante deve fazer. Com ele, a gente consegue estimar a quantidade de açúcar no mosto cervejeiro e a gente consegue fazer cerveja com mais precisão. Sem um densímetro, eu considero que basicamente a gente está fazendo cerveja cegas e a gente está muito à mercê de coisas que a gente não consegue ver, não consegue controlar. Isso aqui é um investimento simples e que pode mudar drasticamente o seu nível de cervejeiro, como você faz cerveja. O problema do densímetro é que tanto para calcular a quantidade de açúcar no mosto, quanto para calcular depois o álcool, né, que é uma das coisas que a gente faz indiretamente também, é que a gente usa uma quantidade muito grande de mosto. Nesses densímetros mais novos, a gente usa 120 ml mais ou menos, né? Até tem um jeito de diminuir um pouco, mas é uma quantidade bastante relevante. Eu particularmente nem gosto de usar por isso, principalmente no mosto fermentado, na cerveja. Progredindo, normalmente as pessoas compram um refratômetro, um bom refratômetro, um refratômetro com compensação de temperatura, com esse ATC aqui, porque você tem uma leitura equivalente, uma leitura similar, e você gasta apenas uma gota de mosto ou uma gota de cerveja. Isso aqui é um ganho enorme, porque você para de ter dó de fazer medições. Eu tenho dó de fazer medições com o densímetro. E se você continuar seguindo na evolução dos equipamentos, você tem um equipamento muito comum ainda de ser usado por cervejeiros, mas aqui mais utilizado por cervejeiros profissionais ou cervejeiros caseiros que entram de cabeça no hobby mesmo e querem investir, que é o refratômetro digital. O refratômetro digital, ele tem uma facilidade maior de uso e ele tem uma precisão maior que o refratômetro analógico. O problema é que esses três instrumentos estimam a quantidade de açúcar de forma indireta. E no vídeo passado a gente se aprofundou bastante nisso, entendendo como funciona o densímetro e como ele se correlaciona com o açúcar, bem como o refratômetro. Se você não assistiu, aquele vídeo ele é muito importante, eu vou deixar linkado aqui em cima. O objetivo do refratômetro e do densímetro é permitir que nós saibamos a quantidade de açúcar que tem no mosto. Então, a forma mais simples que a gente pode fazer para testar esses equipamentos é criar soluções onde a gente já saiba a quantidade de açúcar. Então foi isso que eu fiz. Eu dividi meus experimentos aqui em duas partes. Na primeira parte eu testei com uma solução de água e sacarose, açúcar normal, açúcar de mesa, que é o açúcar para o qual esses instrumentos foram originalmente calibrados e para o qual a gente espera que eles tenham uma precisão muito maior. Nesse primeiro experimento eu criei três soluções padrão, uma de 10 graus Plato, uma de 20 e uma de 30, misturando 10 gramas de açúcar com 90, 20 gramas de açúcar com 80 de água e 30 gramas de açúcar com 70 gramas de água. Tomando muito cuidado, mas muito cuidado mesmo para fazer essas medições o mais preciso possível para que a minha solução não seja menos precisa do que os equipamentos que eu estou tentando testar. Então vamos dar uma olhada nos resultados que a gente teve. Na primeira coluna, a gente tem a fração de açúcar calculada. 10%, 20% e 30%, podendo ser lido como 10 graus Plato, 20 graus Plato e 30 graus Plato. E aí a gente tem as medições feitas tanto pelo refratômetro analógico, pelo digital e quanto pelo densímetro. Tanto o refratômetro analógico quanto o digital quanto o densímetro acusaram exatamente 10 platos. O densímetro acusou 1040, né, que convertendo lá pela tabela de Brix dá exatamente 10 graus Plato, ou 10 graus Brix, e o refratômetro digital manteve essa leitura muito precisa em todas as aferições feitas. Se a gente passar para o refratômetro analógico, ele me parece, pelo menos o meu, e eu não posso estender isso a todos porque eu usei só esse, não usei nenhum outro para comparar, me parece que conforme aumentava a concentração, ia dando a leitura cada vez um pouquinho mais para baixo. É muito pouca coisa. Quando a gente passar para um mosto de DME, a gente vai ver que pode ser menor que imprecisões que a gente tem lá no mosto de DME, mas foi algo que me parece que aconteceu. A incerteza da aferição é o menor valor que o instrumento nos dá dividido por 2. Por exemplo, o refratômetro analógico, a menor divisão dele, vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Não vai focar. A menor divisão dele é 0,2 platos. Então, na teoria, você não tem como medir um 1037, por exemplo, porque você não tem a medição 1037. Mas o que você faz se está entre o 1036 e o 1038? Se está entre 1036 e 1038, você fala que você aferiu 1037, mais ou menos 0,1. Mesma coisa você pode fazer para os outros equipamentos.
Para o densímetro, a menor escala possível é 2, porque ele vai também de 2 em 2. Se a gente dividir por 2, vai ser 1001. Só que quando a gente converte isso para plato, fazendo a conversão rapidinha, é 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25. É uma imprecisão relativamente grande. Então, se a gente ver aqui, ó, dentro da margem de erro que o densímetro apresenta, isso aqui bate perfeitamente com o calculado. O refratômetro digital, por sua vez, ele tem 0,00. Ele consegue ler 10,00. Mas não dá para considerar que a última casa é uma casa inteira de precisão, porque ele não mede, por exemplo, 10,01. Ele mede só de 0,5 em 0,5. Então ele mede 10, 10,05, 10,1. A última casa ela não tem a precisão total. A incerteza dele, na verdade, seria 0,025. 0,05 dividido por 2. Porém, esses valores aqui, 10, 20, 30, eu só consegui nessa precisão fazendo média de diversos experimentos, porque quando eu fazia essas leituras, ora eu conseguia 10 cravado, ora 10,05, ora 9,95. Então, apesar dele ter essa casa a mais, a gente não consegue aproveitar ela no seu máximo potencial, porque o que eu estimo? Ele está lendo, por exemplo, 10,03. E como ele não tem certeza desse 0,3, ele tem que jogar ou para o 5 ou para o 0. Se eu ler 10, eu vou estar na dúvida se é 9,95 ou 10,05, porque ele pode estar arredondando para baixo. Se eu ler de novo, ele pode estar arredondando para cima. Então eu coloquei aqui a incerteza dele estimada como 0,05. Mesmo assim, a incerteza estimada dele é bem menor, é metade do que a do analógico. A do analógico é algo complicado, é algo complexo, porque é muito pequenininho quando a gente olha ali, e eu normalmente quando eu quero ter precisão eu tiro uma foto e dou um zoom. Talvez assumir que a incerteza seja 0,1 ainda é um pouquinho exagerado, talvez até um pouquinho mais que isso. É muito difícil. Isso que a gente está trabalhando com uma solução de sacarose pura, que ela não tem interferência da turbidez. Quando a gente tem turbidez, essa margem de erro aqui ela acaba aumentando um pouco, né? Que a gente está no teste modo fácil, né? Que é com a solução de sacarose. Agora, quando a gente vai para a solução de DME, aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Vamos lá para a solução de DME. Nesse meu segundo experimento, a ideia era simular um moço cervejeiro aonde eu soubesse exatamente a concentração de açúcar. Uma forma super simples foi criar um moço a partir de extrato de malte. Pegando os dados da empresa, eu peguei aquele DME da Liotécnica e lá eles dizem que a quantidade de carboidratos, e os carboidratos vão incluir os açúcares e as dextrinas, que são importantes porque isso é o açúcar total do moço, né, inclui as dextrinas, é de 88%. Então eu segui com um procedimento muito parecido com o do experimento anterior. Eu fiz soluções usando 10 e 20% de DME, só que eu sabia que agora isso não era só açúcar. Então eu fiz a minha primeira solução de 10% de DME, mas ela tinha 88% de açúcar. Então eu estimo que essa solução seja uma solução 8,9 platos. A segunda solução foi feita com 20% de DME, então 20 gramas de DME, 80 gramas de água. Desses 20 gramas, 88% eram açúcar, dá uma concentração final em platos ou bricks de mais ou menos 18%, 18,03. Fazendo as aferições diretas pelo refratômetro e pelo densímetro agora, a gente vê que os dois refratômetros dão um erro muito grande comparado ao que eu estimei que era a concentração real de açúcar. Já o densímetro não dá um erro tão grande assim. Para 8,89 a gente teve 9,8 e 9,8, mas o densímetro dando 9,4. E para 18 a gente teve o analógico dando 19,2, o digital 19,3 e o densímetro dando 18,5, o densímetro ficando razoavelmente bem próximo. Esse erro bem grande gerado pelo refratômetro, ele é bem claro se você entende o que está acontecendo. Por isso é muito importante entender o fundamento de cada instrumento ou de cada coisa que a gente utiliza aqui dentro da cerveja. Tanto o densímetro quanto o refratômetro, eles são calibrados para a solução de sacarose. Por isso que bateram tão bem, bateram impecavelmente bem, perfeitamente bem no experimento anterior.
Só que quando a gente transporta para uma solução que é composta por outros açúcares, a gente tem o efeito dos outros açúcares, que no densímetro, beleza, eles até têm densidades parecidas com a densidade da sacarose. Os açúcares que compõem o moço têm densidade parecida com a densidade da sacarose. Então o densímetro acaba tendo uma precisão maior nessa leitura direta. Já o refratômetro, que se baseia no índice de refração das substâncias, as substâncias que compõem o moço possuem índice de refração significativamente diferentes, que na média vão acabar dando um erro muito maior do que a leitura pelo densímetro. A gente vê isso aqui quase 1 grau plato de diferença, é muita coisa. Ou no de 20% ali, 1,3 grau plato, é muita diferença. Então quando a gente faz a leitura direta pelo refratômetro do moço cervejeiro, principalmente para cervejas high gravity, para moços high gravity, a gente pode estar incumbindo um erro muito grande. Só que a gente tem recursos para contornar isso e são recursos muito simples. Quando a gente faz a leitura do índice de refração do mosto, a gente está fazendo a leitura exatamente disso, do índice de refração do mosto. E você tem que converter o índice de refração do mosto cervejeiro para o equivalente do índice de refração do mosto formado só por sacarose. O Brewfather tem essa ferramenta, tá no vídeo anterior, e o refratômetro digital ele tem isso nato. Ele tem diversas escalas dentro dele e a gente só tem que alterar a escala e garantir que a gente está utilizando a escala certa. Então ele tem uma autocorreção dentro dele e é algo bem fácil de utilizar. Se a gente passar essas tabelas aqui para suas versões corrigidas, o erro ele cai drasticamente. Então aqui está uma evidência empírica mostrando que a gente necessariamente tem que fazer essa correção quando utiliza o refratômetro. Quando a gente faz essas correções, as leituras elas ficam muito parecidas, basicamente iguais às leituras do densímetro, e isso é o mais importante, porque muito do que foi estudado e desenvolvido em torno da cerveja foi feito em cima das leituras do densímetro. Mas ainda assim, para os 3 instrumentos, a gente vê que existe um desvio bem grande comparado ao que eu estou estimando de açúcar aqui dentro. Então a gente pode ter 2 erros aqui. O primeiro erro é que aquela concentração de 0,88, de 88% de açúcar que traz na embalagem do DME, ela não representa exatamente a concentração de açúcar que tem lá dentro. E a outra possibilidade, que é a que eu considero mais provável, é que o densímetro sempre foi utilizado se equivalendo à concentração de sacarose, e isso não está totalmente certo. E isso ficou ao longo do tempo e ficou como se fosse certo. Talvez a precisão não seja a melhor métrica para comparar os 3 equipamentos, mas a gente tem uma série de outras métricas que são bastante interessantes. Antes de falar delas, eu fiz alguns testes a mais porque eu estava bastante encucado com algumas coisas. A primeira coisa foi querer saber se a turbidez dava diferença, porque no refratômetro analógico a turbidez ela influencia muito. Quando você pega o refratômetro analógico num mosto bem turvo ali, você não consegue ter uma diferenciação muito precisa da área que está mais azulzinha e da área que está mais branquinha, mais clarinha. Fica aquela faixa de incerteza enorme. E eu testei com o refratômetro digital isso daí também. Testando com o refratômetro digital, basicamente o que eu fiz? Eu deixei o mosto decantar, igual se eu tivesse centrifugado, deixei por um bom tempo ali decantando, e eu separei a parte de cima, que estava brilhante, claríssima, e separei a parte de baixo. E aí medi tanto a parte de baixo, a parte toda turva, quanto a parte de cima, a parte que estava impecavelmente brilhante. E deu diferença, tanto no refratômetro analógico quanto no refratômetro digital. No refratômetro analógico ficou bem difícil de ver, porque dá aquela margem assim bizarra que você não sabe, eu tenho certeza que vocês já viram isso. No refratômetro digital deu 0,2 de diferença. Eu fiz esse teste com um moço de DME de 10%, então a diferença ficou de 9,8 para 10. Então tem 0,2 de diferença quando o moço está super turvo ou quando o moço está super clarificado. Eu tenho que confessar que eu achei que ia ser maior a diferença. Eu acho que essa diferença tá boa, tá aceitável, e muitas vezes no meio da cerveja a gente está lidando com o mosto bem turvo e a gente sabe que não vai dar tanta diferença assim de leitura. Achei isso aí legal. Outra hipótese que eu tive é que a proteína solúvel poderia estar dando uma influência na leitura. Eu não sei qual que é o índice de refração das proteínas, quanto que vai influenciar no contexto geral, então eu queria dar um jeito de remover o máximo de proteína possível. Então eu peguei um pouco desse moço 10% de DME, coloquei num tubo Falcon, coloquei na panela de pressão
e autoclavei a 121 graus Celsius por mais ou menos 20 minutos. Isso desnatura a maior parte das proteínas que tem lá dentro e a gente consegue decantar elas. Olha como ficou super limpo e decantado. Olha o tanto de proteína que a gente conseguiu decantar para o fundo. E aí eu fiz a aferição, tanto no refratômetro digital quanto no analógico, e para minha grande surpresa, contrariando o que eu imaginava, não deu diferença nenhuma, zero. Então a minha conclusão nesse experimento simples, e notem, eu não fiz duplicata, eu não avaliei outras condições, eu não avaliei outro tipo de moço, foi um experimento bem simples. Nesse experimento em si, não deu diferença nenhuma e a proteína não influenciou na leitura. Outro teste que eu fiz, e esse foi muito fácil, é que alguém no Instagram me mandou falando que dependendo da condição luminosa que ele estava na sala, tinha leitura diferente no refratômetro digital. Então eu fiz esse teste aí, peguei uma luz e fiquei variando essa luz, a cor e a intensidade e fazendo leituras no refratômetro e no fim não mudou nada. Então, para mim, ou para esse refratômetro em específico, e aí pode ser que outro refratômetro tenha outro comportamento, mas para esse refratômetro em específico, a luz externa não influenciou em nada. E por fim, veio um dos testes mais importantes, que é o teste do efeito da temperatura. Tanto esse quanto esse refratômetro, eles têm Automatic Temperature Correction, eu acho que é isso que quer dizer essa sigla, ATC, correção automática de temperatura. Porém, nesse teste aqui aconteceu o que eu estava prevendo. Eu já usei esse aqui diversas vezes, diversas, anos e anos, e eu sei que quando eu coloco uma gota de mosto quente aqui dentro, eu vou ter uma leitura um pouco menor do que a real, e depois ela esfria e eu passo a ter a leitura certa. E aconteceu, beleza, isso aqui não foi novidade para nenhum. Esse aqui, ele mostra a temperatura local. Agora eu estou sem fluido aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer, ó, 20 graus Celsius, certo? Então, ele mede a temperatura, mas ele não está medindo a temperatura aqui, ele está medindo a temperatura ambiente. E aí, quando eu fiz os testes, aconteceu o que eu estava imaginando também. Colocando a gota de mosto quente, a leitura deu muito abaixo da real, mais de 1 grau Plato abaixo da real. Só que, para ambos, é muito fácil, porque eles têm muito pouquinho volume de líquido, então, colocando aqui e assoprando ou deixando 1 minuto aí a temperatura ambiente, cai a temperatura e aí você passa a ter uma leitura precisa para os dois. Então, qual que é a minha conclusão? Mais uma vez, é a opinião pessoal aqui. Ambos têm o ATC, porém esse ATC ele não funciona na faixa do 0 aos 100 graus Celsius, ele funciona por pequenos desvios ali da faixa de 20 graus Celsius. Ah, 30 graus Celsius, beleza, 10 graus Celsius, beleza. Agora se colocar 60, a leitura vai estar errada, não vai estar certo. Em nenhum dos dois, apesar dos dois terem ATC. Nisso, o densímetro perde feio. Aqui o densímetro apanha. O densímetro tem a vantagem de não precisar de correção nenhuma, né? Mas no quesito da compensação de temperatura, nossa. Isso por 2 motivos. O primeiro é que a temperatura ela afeta muito a densidade, então variou a temperatura, vai variar a densidade. E o segundo é que com 100 ml de mosto aqui dentro, é difícil isso aqui esfriar. É chatinho. Se você quiser ter uma leitura certa, você vai ter que passar por um recipiente metálico, esfriar ali na água, voltar aqui para dentro. Então, nesse quesito, o densímetro acaba sendo um pouquinho mais complicado. Dá para colocar um termômetro dentro dele também e usar uma tabela de correção. Isso é fácil. Então, você acaba fazendo o teu próprio ATC. Bom, como considerações gerais e conclusões gerais que eu tive após utilizar e fazer esses experimentos por diversas vezes. A primeira de todas é que os 3 instrumentos são muito bons. Os 3 instrumentos cumprem o que se propõem, que é dar uma estimativa da concentração de açúcar dentro do mosto cervejeiro. O segundo é que realmente existe diferença de precisão nos 3 equipamentos, e isso está já na natureza dos próprios equipamentos. Na própria escala, a gente já poderia ver essa diferença. Talvez aquele densímetro maior que se usa na proveta de 250 ml, ele tenha mais precisão que esse. Talvez o problema da precisão não é no densímetro em si, mas nesse densímetro em si. Esse densímetro compactozinho aqui que a gente usa ele para salvar moço, talvez a gente pode estar tendo o ponto negativo de estar perdendo um pouquinho de precisão. O refratômetro digital, ele é o mais preciso de todos e ele é o mais fácil de utilizar. O densímetro, ele é o mais barato e eu acho ele um pouco difícil de você pegar ali. Eu tirei um monte de foto para tentar dar os resultados aqui com precisão. Mas quando a gente fala dessa precisão a mais que a gente tem nos equipamentos e a gente vai para esses erros que existem da conversão do DME para o mosto de sacarose, talvez a precisão não seja um fator tão relevante assim que justifique a necessidade de um cervejeiro que está começando a sua vida cervejeira trocar um densímetro por um equipamento mais caro.
Agora, se você está avançando na sua vida cervejeira e não quer mais desperdiçar tanto mosto, faz muito sentido comprar um refratômetro analógico. Se você está avançando mais ainda, partindo para um hobby de forma mais séria, ou é um cervejeiro profissional, eu acho que justifica totalmente o valor a mais que tem do refratômetro digital, uma vez que o refratômetro digital ele é muito mais fácil de utilizar, ele tem a leitura mais precisa e você consegue ter a compensação ali do efeito do mosto cervejeiro de forma muito mais simplificada usando o recurso dele, que é exatamente o de ler, fazer essa compensação. Mas no fim eu acho que o teste ele foi bem feliz, porque mostra que os três são legais, os três estão aí, são uma sequência da sua vida cervejeira, né? Aqui está exatamente a sequência da minha vida cervejeira. Eu comecei com esse, vim para esse, vim para esse. Na verdade, eu não comecei com esse aqui não, né? Esse aqui eu comprei para esse experimento, porque eu já tinha aposentado o meu faz tempo. O meu ele tinha caído, eu já derrubei 2. Esse é o meu terceiro densímetro. Talvez a gente pode colocar isso como um grande defeito do densímetro, hein? Você soltou ele na bancada, ele rola e quebra. Nossa, isso é verdade. Por isso que eu perdi o meu grande. Eu tinha um grande, antigamente eu tinha um grande. Eu espero que esse vídeo tenha dado uma boa clareza para vocês no quesito de qual instrumento comprar, levando em conta as suas necessidades, o grau de precisão, a facilidade de uso e o que vocês esperem do hobby da cerveja. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.